O Gabigol mandou a real sobre a situação do Andreas Pereira voltar ou não para o futebol brasileiro. O Palmeiras já tomou a sua decisão. Quer de qualquer jeito contratar o brasileiro e está disposto a tornar o Andreas a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O Verdão está mais agressivo do que nunca nessa janela e o Andreas Pereira é uma das grandes obsessões do clube. A gente está falando de um jogador que é titular absoluto no seu clube na Premier League, a liga mais competitiva do mundo, mas que agora pode trocar a Inglaterra por uma oportunidade de usar a camisa 10 de um gigante no Brasil e brigar por títulos importantes, algo que no Fulham da Inglaterra ele sabe que não vai acontecer. Mas o que é que vale mais a pena para o Andreas Pereira? Continuar sendo destaque em um time de meio de tabela na Inglaterra ou aceitar o desafio de ser protagonista no Palmeiras, jogando Libertadores, Brasileirão, Mundial de Clubes e carregando a mística camisa 10 do Verdão? O que é que ele deveria fazer? Qual é a melhor decisão? Permanecer na Inglaterra ou voltar para o Brasil? A gente vai falar melhor sobre isso no vídeo de hoje, mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, quero te pedir uma gentileza. Para o que você está fazendo agora, se inscreve aqui para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Foot Prime e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais notícias, curiosidades e histórias para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então já dá essa moral pra gente, vai, se inscreve agora! Quero te lembrar ainda que esse vídeo aqui é patrocinado pela MRE, tá? Um método exclusivo para você conseguir renda extra, ganhar dinheiro na internet sem aparecer, ganhar em dólar. E se você quer saber mais sobre isso, se você quer mudar a sua realidade financeira e quer começar 2025 bem diferente da maneira que você terminou 2024, então clica no link que eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado que você vai para uma tela onde o Ian vai te explicar num vídeo muito bem como funciona e como você faz para ter uma realidade completamente no ano que vai chegar aí de 2025, beleza? O Palmeiras tá de olho no Andreas Pereira, meio-campista brasileiro de 29 anos que atua no Fulham da Premier League. Para contar com o jogador, o Verdão apresentou uma proposta em torno de 20 milhões de euros, cerca de 128 milhões de reais, o que pode tornar o Andreas a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Atualmente, o Andreas é titular do Fulham e peça importante na equipe inglesa. Só que o projeto ambicioso do Palmeiras, que inclui a disputa do Super Mundial de Clubes em 2025, tem atraído bastante o jogador e também, claro, a possibilidade de se firmar na seleção brasileira. O técnico do Fulham, no português Marco Silva, falou sobre a possibilidade de perder o Andreas Pereira, sobre o interesse das equipes do futebol brasileiro e disse que até agora não tem nada definido sobre isso. Não, claro que falo com ele, mas acho que esse assunto do Palmeiras nem sequer é conversa entre mim e ele. O clube tem as pessoas responsáveis para falar e para ouvir. Até agora não tenho nenhuma informação do clube que algo perto de acontecer ou não, portanto nem é conversa, estamos claramente focados só numa coisa, naquilo que é o Fulham, e tudo o resto está à parte de mim. Está longe do Andrés também, tem as pessoas responsáveis por ele e o clube tem pessoas responsáveis para tratar. Nós temos ficado só treino a treino e jogo a jogo. É importante, é óbvio que ter o Andrés connosco e disponível depois do quinto amarelo é muito importante para nós, não o escondo, é um jogador diferente, é um jogador que nos dá outras coisas. A negociação levanta uma pergunta que é interessante para responder. Vale mais a pena ser titular na Premier League jogando num clube que vai ficar no meio da tabela ou vestir a camisa 10 de um gigante brasileiro com a chance de disputar títulos, competições internacionais? Cara, o que é que vale mais a pena? Marcar o seu nome na história ou jogar entre os melhores do mundo? O Andreas Pereira vai ter que ponderar entre a visibilidade da liga inglesa e a competitividade aqui no Brasil. E a possibilidade, claro, dele ter protagonismo jogando num clube gigante no Brasil, que obviamente vai dar para ele mais vitrine do que ele tem mesmo estando na Premier League. E eu quero ir para algum lugar, como eu falei mais uma vez, pra ser campeão. Tu já sabe, mano. Tem possibilidade de você ir pra fora do Brasil? Tem possibilidade, mas como eu falei, Os caras de fora tá vindo jogar aqui, tá ligado, né? Mas, cara, vou te dizer uma coisa, a minha carreira toda foi feita no Brasil, então... eu não me arrependo mais nada, zero. É melhor ficar aqui brigando pra ser campeão do que ficar em 10º no inglês. Na minha cabeça é isso. O Palmeiras está esperando uma resposta do Fulham nos próximos dias e tá otimista que o clube vai aceitar, principalmente pela postura do Andreas Pereira.
A proposta que o Palmeiras fez para o Fulham da Inglaterra não é a maior que o clube já recebeu pelo Andreas Pereira, que já interessou a outros clubes da Europa. Mas ainda assim, no momento que o Fulham recebeu outras propostas por ele, decidiu segurar o jogador e conseguiu. Só que dessa vez o que pesa bastante na proposta do Palmeiras é que o Andreas Pereira tem o desejo de se firmar na seleção brasileira e ele sabe que jogando pelo Verdão aqui no Brasil, vestindo a camisa 10, as chances dele seguir na lista e até mesmo ter mais apelo para ser titular com a camisa da seleção são enormes, meu amigo. Ei, Andreas, qual é a sua experiência de jogar com a seleção brasileira, meu guerreiro? Um orgulho imenso, muito feliz de estar aqui, compartilhando esse momento aí com todo mundo. Obrigado. E é um sonho realizado. Houve uma época não muito distante que jogar na Europa, principalmente na Premier League, era praticamente um passaporte carimbado para estar na seleção brasileira. A competitividade da liga inglesa, a considerada liga mais forte do mundo, a visibilidade que ela também proporciona mesmo em clubes médios, pesavam muito na hora do treinador finalizar a lista dos convocados. Os jogadores que atuavam no futebol brasileiro precisavam fazer muito, mas muito mais. Precisavam ser extra séries, fazer o dobro do que um jogador fazia jogando num clube médio da Inglaterra. Mas as coisas mudaram, né? Embora há pouco tempo atrás os técnicos priorizassem aqueles que enfrentavam adversários de alto nível semana após semana, enquanto os campeonatos brasileiros eram vistos como um degrau abaixo em intensidade e também qualidade, isso fazia com que muitos dos nossos jogadores deixassem o Brasil mais cedo, buscando espaço na Europa para garantir a presença deles na seleção brasileira. Mas hoje, tudo vem mudando. A CBF e os treinadores têm olhado com mais atenção para os talentos que estão aqui no Brasil. Só que naquela época, a Premier League era um atalho para qualquer jogador que sonhava em vestir a amarelinha. Mas aí o futebol brasileiro foi ganhando mais investimento, as SAFs foram chegando e hoje, meu amigo, o nível por aqui também tá muito bom, muito alto, principalmente quando a gente fala daqueles clubes de alto escalão. Clubes como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Botafogo, Cruzeiro e até Corinthians, São Paulo e outros clubes têm se reforçado na medida que conseguem para deixar cada vez mais o nível por aqui parecido com o que se pratica na Europa. Além disso, muitos jogadores que só buscavam a Europa agora optam por continuar ou retornar mais cedo ao Brasil. O sarrafo subiu e se destacar por aqui vem exigindo muito mais do que antes, já que o nível de competição interna está cada vez mais alto e cada vez mais jogadores da seleção têm atuado aqui no Brasil. O Andreas Pereira, você sabe, já jogou aqui no Brasil e ele sabe bem que a coisa por aqui não é tão fácil. Jogando pelo Flamengo entre 2021 e 2022, ele sentiu o nível do futebol brasileiro. O meia chegou por empréstimo do Manchester United e rapidamente ele ganhou espaço no Flamengo. Apesar do erro que ele cometeu na final da Libertadores, que marcou muito a sua passagem, até por ser um erro que ele cometeu contra o próprio Palmeiras, ele era um cara muito acima da média antes disso e por aqui já se destacava bastante. Não dá pra gente colocar um erro e marcar pra sempre a carreira de um jogador, né? Ninguém é maluco de dizer que ele não é bom jogador e que ele não vai conseguir se destacar por aqui mais uma vez se jogar pelo Palmeiras. É um jogador que está muito bem na Premier League, que se seguir jogando nesse nível, vai ser convocado mais vezes para a seleção brasileira e quem sabe até, se ele não mantiver o mesmo nível, mesmo rendimento, seja um nome certo na Copa do Mundo, mesmo que não seja titular. Agora também é claro que a gente precisa ser sincero. Jogando aqui no Brasil com a camisa 10 do Palmeiras, as chances dele estar na próxima Copa do Mundo são muito, mas muito maiores. Obviamente, se jogar bola, né? Se fizer igual o Felipe Anderson, aí não dá. E sobre a questão financeira, o Palmeiras oferece para ele o mesmo salário que ele ganha no Fulham, com a diferença que aqui ele pagaria menos impostos, ou seja, financeiramente ele ainda sairia ganhando muito mais se jogasse no Brasil. E aí, eu quero saber de você, ponderando todos esses lados. Jogar na Premier League, você enfrenta os melhores, está em alto nível, se provando o tempo inteiro. Jogando no Brasil, você vai conseguir mais destaque, conseguir disputar títulos de verdade, marcar seu nome na história com conquistas. O que é que você faria? Se fosse o Andreas Pereira, jogaria no Fulham, no meio da tabela da Premier League, ou viria para o Brasil jogar num gigante como o Palmeiras? Qual que é a sua opinião? O que você faria? Comenta aqui, eu quero saber o porquê da sua decisão, quero que você justifique, dizendo, jogaria no Palmeiras por isso, permaneceria na Premier League por isso, eu quero saber qual seria a sua decisão. Comenta aqui, não esquece do like no vídeo, te vejo no próximo, valeu e tchau, tchau!